Que a paz e a graça divina abençoem o dia de todos que nos acompanham. Amém. Bom, imediatamente para começar, a nossa análise de hoje se debruça sobre uma obra monumental. É o livro Teologia Sistêmica, escrito por Louis Berkhof. Um verdadeiro clássico. Com certeza. E hoje, a missão do nosso estudo é tentar resolver um problema de matemática aparentemente impossível. Um enigma que tem frustrado e maravilhado as mentes mais brilhantes da humanidade há quase 2000 anos. A matemática divina. Isso. Como 1 mais 1 mais 1 pode ser igual a 1. Estamos falando do capítulo 8 desta obra, que trata da doutrina de Deus e da Trindade Santa, ou seja, a ideia de um ser que é absoluta e perfeitamente uno, mas que subsiste em 3 pessoas distintas. E é um desafio fascinante justamente porque atinge o limite absoluto da nossa capacidade de compreensão. Sabe, geralmente, quando a mente humana tenta definir alguma coisa, espera-se uma certa precisão cirúrgica. Sim, a gente quer colocar tudo em caixinhas. Exato. É reconfortante categorizar as peças do universo com palavras perfeitas. Mas quando o objeto de estudo passa a ser a natureza essencial do próprio Criador, essa clareza simplesmente evapora. Evapora totalmente. Pois é. Então, antes mesmo de mergulharmos no que a Trindade é em sua essência, acho fundamental dar um passo atrás. Observar como a humanidade tem quebrado a cabeça ao longo dos séculos só para tentar articular essa ideia sem cair em heresias. Certo, vamos desvendar isso, porque o contexto histórico que envolve essa formulação é muito mais turbulento do que muita gente imagina. Não foi um grupo de acadêmicos sentados numa sala tomando chá, concordando tranquilamente. Longe disso. No período da Igreja primitiva e pré-reforma, existia uma raiz muito forte na tradição judaica, e essa tradição, compreensivelmente, colocava uma ênfase gigantesca na unidade absoluta de Deus. O famoso ouve, ó Israel, né? Exatamente. Mas quando os cristãos começaram a adorar Jesus e a reconhecer o Espírito Santo, isso gerou um curto-circuito colossal com aquela herança monoteísta estrita. Um atrito inevitável. E surgiu da tentativa de conciliar essa unidade inegável de Deus com a pluralidade que estava sendo vivenciada na prática por aquelas comunidades. E a linguagem grega não ajudava muito, né? Não mesmo. A linguagem humana é desenhada para descrever coisas finitas. Tertuliano, por exemplo, foi o grande pioneiro ocidental que cunhou o termo trindade no início do 3º século. Um passo gigantesco. Foi. Ele estabeleceu que Deus é uma substância em 3 pessoas. Mas, ao tentar explicar a mecânica disso, ele escorregou. Ele sugeriu uma espécie de subordinação do filho em relação ao pai. Nossa! E é preciso pausar aí, porque a palavra subordinação parece inofensiva no mundo corporativo, mas aplicada a Deus abre uma caixa de Pandora. Com certeza. O que Tertuliano começou, Orígenes, que vem um pouco depois, acabou piorando drasticamente. É uma ladeira escorregadia, sabe? Orígenes foi brilhante, mas tentou sistematizar o mistério usando a filosofia da época. Ele ensinou que o filho era gerado pelo pai, mas acabou sugerindo que o filho era subordinado quanto à sua própria essência. Caramba! E, para piorar, disse que o Espírito Santo seria subordinado até mesmo ao filho. Ou seja, ele criou uma escadinha de divindade. Basicamente. Um Deus de primeira classe, um de segunda e um de terceira. E, ao fazer isso, ele deu munição para os arianos, certo? Exato. Forneceu o ponto de partida perfeito para a maior crise da igreja primitiva. Os arianos olharam para essa escadinha e disseram, bom, se o Filho e o Espírito são inferiores em essência, não são Deus de verdade, são criaturas. O que destrói completamente o cristianismo na base, porque se Jesus é apenas uma criatura superpoderosa, ele não pode salvar a humanidade. Perfeito. E é fascinante notar as reações extremas. Para tentar proteger a ideia de que Deus é um só, a mente humana entra em pânico. E acaba sacrificando as pessoas da Trindade. O monarquianismo fez exatamente isso. Operava em 2 frentes para salvar a unidade a qualquer custo. Quais frentes? Uma via Jesus apenas como um homem comum que recebeu um poder divino no batismo, o adocionismo. A outra vertente é o modalismo, que é muito popular até hoje.
Ah, a ideia das máscaras. Isso. A ideia de que Pai, Filho e Espírito Santo são apenas modos ou papéis sucessivos de um único Deus, como um ator de teatro trocando de figurino no meio da peça. E, para variar, quando a ortodoxia tentava combater isso, alguns caíam no extremo oposto, no triteísmo. 3 deuses literais. Um verdadeiro campo minado. Até que vieram as soluções oficiais, com os grandes concílios. Sim, Nicéia em 325, que cravou que o Filho tem a mesmíssima substância do Pai, e Constantinopla em 381. E, claro, obras grandes como a de João de Damasco e o De Trinitate, de Agostinho. Que eliminaram qualquer resquício de subordinação essencial, estabelecendo que cada pessoa possui a totalidade da essência. Sabe, ouvindo toda essa dificuldade histórica para encontrar as palavras certas, uma analogia vem à mente. Qual? Como se a igreja estivesse tentando descrever um objeto de 4 dimensões usando apenas uma física tridimensional. Excelente imagem. É tipo tentar explicar o conceito de profundidade para seres desenhados numa folha de papel plana. A linguagem dele simplesmente não tem as palavras. A geometria quebra. E foi essa limitação de vocabulário que causou a maior parte desses tropeços históricos. O nosso equipamento de tradução mental simplesmente é insuficiente. Mas se as palavras humanas falham, como Berkov conceitua a essência dessa trindade? Como funciona essa matemática de 3 em 1? O que é fascinante aqui é introduzir a diferença crucial entre a natureza humana e a natureza divina. Nós, humanos, possuímos o que se chama de unidade específica. Unidade específica. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que compartilhamos a mesma espécie, a humanidade. Mas somos indivíduos numéricos separados. A humanidade é tipo uma grande torta, sabe? Uhum. E cada pessoa que nasce recebe a sua própria fatia. A sua fatia de humanidade não é a minha fatia. Então, aplicando essa lógica humana em Deus, teríamos a divindade como uma torta cortada em 3 pedaços. O Pai ficaria com 33% e assim por diante. Mas não é assim. Nem um pouco. Em Deus, a unidade é numérica. Não existem fatias. A mesmíssima e idêntica essência divina, que é indivisível, pertence totalmente e simultaneamente às 3 pessoas. Nossa! Usando outra imagem visual, não é uma maçã cortada em 3 pedaços. É a maçã inteira, completa, existindo em 3 formas de subsistência ao mesmo tempo. Isso dá um nó na cabeça, mas ao mesmo tempo é muito belo. E nos obriga a encarar a questão da personalidade. Porque a tendência humana é olhar para a nossa forma de ser pessoa e projetar isso para o céu, usando a nossa personalidade como régua para o Criador. É o clássico erro de inverter a ordem da criação. A nossa personalidade humana é descrita no material como sendo ectípica, uma cópia, um reflexo pálido. E a de Deus? É arquetípica, é o molde original. Nós somos unipessoais, Deus é tripessoal. O teólogo Shedd tem um argumento mencionado ali que muda tudo. Como funciona o argumento dele? Ele aponta que a autoconsciência, a capacidade de ter consciência de si, de amar, exige um sujeito que ama e um objeto amado. A personalidade não brota no isolamento absoluto. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. Isso significa que Deus não criou o universo porque estava sozinho. Exato. Ou porque estava carente, precisando da criação para ter companhia. Não mesmo. Se ele precisasse da criação para exercer o amor, seria dependente dela. Não seria autossuficiente. A existência tripessoal garante que ele possui uma plenitude infinita de vida relacional dentro de si mesmo. O pai amando o filho amando o pai. Uma comunidade perfeita antes de qualquer galáxia existir. Exatamente. Uma estrutura muito sólida. Mas, obviamente, quem examina o texto bíblico com uma lupa levanta uma questão. De onde exatamente tiraram isso? Afinal, a palavra trindade não está na Bíblia. E não está mesmo. A doutrina depende inteiramente do que a gente chama de revelação. Não é algo que a mente humana deduziria observando um pôr do sol. Lendo o Velho Testamento, a gente não vê um diagrama teológico claro, mas há pistas, né? Várias pistas fascinantes. O uso de plurais em Gênesis, tipo, façamos o homem, e aquela figura misteriosa do anjo de Jeová.
É intrigante como a identidade dele se mistura com a do próprio Deus. O Velho Testamento prepara o palco, mas é no Novo Testamento que as cortinas se abrem. E o detalhe mais cativante é que a Bíblia prefere mostrar a Trindade em fatos históricos e obras de redenção em vez de teorias abstratas. Revelação na ação. Isso. O batismo de Jesus é a grande vitrine. Com certeza, a voz do Pai é a prova do céu, o Filho está nas águas e o Espírito Santo desce em forma de pomba. E claro, a grande comissão, batizando em nome no singular, denotando unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse ensino através da ação nos força a examinar as propriedades distintivas de cada pessoa, para não acharmos que são intercambiáveis. Certo. Vamos testar essas distinções? O Pai tem a propriedade distintiva de não ser gerado por ninguém. Isso. Ele é a fonte original, ele ativamente gera o Filho e inspira o Espírito. E se relaciona com o planejamento da redenção. E a segunda pessoa, o Filho, é eternamente gerado. Mas, alerta gigante aqui. Quando ouvimos gerado, pensamos num evento biológico no tempo, né? Um aniversário, mas não é. E foi aí que o arianismo se infiltrou. Coisa é. Essa geração eterna não é um evento no passado. É um ato atemporal e necessário da própria essência divina, que garante que o Filho tem as perfeições do Pai. E a terceira pessoa, o Espírito Santo, ele procede do Pai e do Filho, o que nos remete à famosa cláusula filioque. Mas o estudo também faz um combate direto contra a ideia moderna de reduzir o espírito a uma força. Ah, sim. Liberais e socinianos tentaram tratá-lo como uma energia impessoal, tipo a eletricidade. Mas a Bíblia lhe dá pronomes masculinos. Ele tem sentimentos, testifica, ensina, e a sua obra é levar as coisas à completação final, agindo sobre a criatura. Sabe, com todas essas distinções densas, é inevitável lembrar daquelas metáforas da escola dominical. A da água, que é gelo, líquido ou vapor. Ou a da árvore, com raiz, tronco e galhos. Parecem tão didáticas. Parecem, mas isso levanta uma questão importante. Berkhoff descarta todas elas. Por quê? Porque essas analogias da natureza não têm personalidade. O gelo não tem um relacionamento de amor profundo com o vapor. E as analogias da mente humana, como intelecto, afeto e vontade... Também falham. Falham porque não tem tripersonalidade. O intelecto humano não é uma pessoa distinta que diz eu te amo para a emoção. No fim, a Trindade é um mistério insondável. Então, o que tudo isso significa? Por que toda essa complexidade importa para a vida real de quem lê a Bíblia hoje? Não só apenas como um exercício para acadêmicos. É uma tentação pensar assim. Mas para conectar isso à vida real, o texto explica a diferença entre as operações ad intra e ad extra. As opera ad intra seriam as dinâmicas internas de Deus na eternidade. O Pai gerando o Filho, certo? Exato. A vida familiar de Deus antes do universo. Já as opera ad extra são as obras externas, a Trindade econômica. O ponto é que a ordem essencial de Deus dita como ele interage conosco. Então há uma ordem imutável nas ações divinas? Sim. O Pai planeja e origina. O Filho medeia e executa, seja na criação ou na cruz. E o Espírito consuma e aplica, santificando a Igreja. E o estudo alerta para um perigo prático muito atual. O misticismo forte em torno da figura do Espírito Santo. Sem entender o objetivo da obra do Filho, qualquer misticismo sobre o Espírito se torna perigoso e falso. Ele não tem uma agenda independente. A obra dele é sempre aplicar o que o Filho conquistou. Sem entender essa estrutura, a fundação da fé racha. Se negamos o Filho como Deus, o sacrifício na cruz não tem valor infinito. Fica muito claro que não é um mero exercício acadêmico. Trata-se de conhecer a estrutura da realidade, de conhecer um Deus que não é distante, mas que possui em si mesmo a própria definição de relacionamento e vida. E existe uma reflexão final provocadora sobre tudo isso. A própria inteligibilidade da Trindade é o que comprova sua origem divina. Como assim? Bom, se a mente humana fosse capaz de explicar matematicamente o Criador do universo em sua natureza essencial, será que ele seria grande o suficiente para ser chamado de Deus? Um Deus que cabe na nossa lógica seria um Deus fabricado por nós mesmos. Perfeitamente. O mistério contínuo não é uma falha da teologia,
mas o limite inevitável e belo da nossa mente diante do infinito. Uma colisão humilhante com a majestade de Deus. É maravilhoso. E atenção para um aviso importante. Teremos um novo episódio abordando este mesmo livro. Até mais, pessoal. Que Deus abençoe todos os ouvintes.